A mata tem um vocabulário próprio. Quem passa a vida nela, como eu, aprende a falar essa língua. Aprende que o esturro de um lobo-guará ao longe não é só um chamado, é uma demarcação de poder. Que o choro agudo da seriema é um presságio, um anúncio de que algo se move no chão da floresta. Sou major do Ibama há 15 anos. 15 anos entrando onde o fogo consome e a civilização não ousa pisar. Já tirei garimpeiro de buraco desabado, já fiquei cara a cara com uma sucuri defendendo seu ninho e já vi onças pintadas, fantasmas dourados caçando na escuridão com uma graça que faria qualquer um prender a respiração. Eu achava, com a arrogância que só o tempo e a experiência dão, que conhecia cada som, cada sílaba do dialeto da Serra da Canastra, até a noite em que a Serra decidiu compor uma música nova. Uma sinfonia perversa que usava a voz dos bichos que eu tanto conhecia para me atrair para o coração de uma armadilha. Eles me mandaram procurar um homem, um biólogo, mas o que eu encontrei, o que encontrou a mim, ainda não tem nome. E eu sei, com uma certeza que gela a alma, que está me esperando voltar. A operação começou como qualquer outra. Dr. Alves, um ornitólogo de São Paulo, um dos maiores especialistas em cantos de aves do país, tinha desaparecido há 48 horas. Seu jipe foi encontrado abandonado numa estrada de terra batida perto da nascente histórica do Rio São Francisco, com as portas destravadas e os equipamentos de campo revirados. O protocolo era claro: montar uma equipe de busca e varrer o perímetro. Éramos 6. Eu, 3 mateios experientes, homens que nasceram e morreram na serra sem nunca terem saído dela, e o soldado Mendes, um garoto de 20 e poucos anos, cheio de energia e com olhos que ainda brilhavam com a aventura do trabalho. Tão novo. E 2 cães farejadores, os melhores que tínhamos. A primeira noite foi frustrante, mas padrão. O cheiro de mata úmida misturado com o aroma distante de queimada preenchia o ar. O som era o de sempre, um zumbido constante de insetos, um coachar ocasional de um sapo, o vento assobiando pelos cânions. Os cães farejavam em círculos, agitados, mas sem encontrar um rastro definitivo. Voltamos ao acampamento base com o mesmo resultado de quando começamos. 0. Foi na segunda noite que o vocabulário da mata começou a ser reescrito. Estávamos avançando em formação. As luzes de nossas lanternas cortando a escuridão densa, quando o rádio no meu peito começou a chiar. Não era a estática comum de sinal fraco. Eram pulsos, rítmicos, quase intencionais. Antes que eu pudesse responder, o som veio, flutuou pelo ar frio da noite, cristalino e perfeito. Era o canto de um irapuru. Um som raro, quase sagrado, que, diz a lenda, faz todos os outros pássaros se calarem para ouvir. E eles se calaram. O zumbido dos insetos. Tudo. Silêncio. Apenas aquele canto. Mas havia algo errado. Terrivelmente errado. A melodia era impecável. Cada nota no lugar certo, mas por baixo dela, como uma sombra sonora, havia uma ressonância. Uma nota fantasma, dissonante, que não pertencia à natureza. Era fina, quase metálica, como o zumbido de um capacitor sobrecarregado. Um erro na matrix da floresta. Arrepiou os pelos da minha nuca. Os cães começaram a ganir baixo, as orelhas para trás, recusando-se a avançar. Deve ser interferência. O vento nos cânions pode fazer isso. Continuem. Eu não acreditei nas minhas próprias palavras. Em 15 anos, eu nunca tinha ouvido o vento cantar afinado. Continuamos, mas o clima havia mudado. O silêncio da equipe era pesado, tenso. 20 minutos depois, o rádio chiou de novo com o mesmo pulso. E então, um som diferente. O grito de um macaco prego. Mas não era um grito de alarme ou comunicação com o bando. Parecia um convite, calculado, e vinha da direção oposta à nossa rota, nos atraindo para um vale rochoso que eu sabia ser um beco sem saída. Foco na missão, Mendes. Minha voz foi mais dura do que eu pretendia, mas o garoto tinha razão.
A semente do medo que ele expressou em voz alta já estava crescendo em mim. Os sons eram uma orquestra fantasma nos cercando, nos guiando. O pio de uma coruja buraqueira à nossa esquerda, seguido segundos depois pelo coachar gutural de um sapo-cururu muito à nossa direita. E em cada um deles, aquela mesma assinatura profana, a nota metálica, artificial, perversa, uma violação. No amanhecer do terceiro dia, exaustos e com os nervos em frangalhos, um dos mateiros encontrou, não o Dr. Alves, o acampamento improvisado dele. Uma barraca pequena, um saco de dormir e ao lado de uma fogueira apagada, sobre uma pedra, estava o seu gravador digital, intacto. A equipe se reuniu em volta. O silêncio era total, quebrado apenas pela nossa respiração ofegante. Peguei o aparelho. Estava frio ao toque. Meu polegar tremeu um pouco ao apertar o botão de play. O que ouvi naqueles segundos selou nosso destino. Apertei stop. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. O rosto do soldado Mendes estava branco como papel. Os mateiros, homens que não temiam onças nem serpentes, olhavam para a mata como se ela fosse um oceano prestes a engoli-los. Foi naquele instante que eu entendi a verdade paralisante. Não estávamos caçando, éramos a presa. Mas a criatura, o maestro daquela orquestra macabra, não queria simplesmente nos matar. Ele queria uma plateia, queria ser ouvido. A busca está suspensa. É arriscado demais. Mendes, leve os homens e os cães de volta para o acampamento base. Agora. Eu vou fazer uma última varredura no perímetro e encontro vocês lá. É uma ordem. Eu menti. Eu não podia arriscar a vida deles, mas eu não podia recuar. Aquele som final no gravador era um desafio. Uma parte de mim, a parte com 15 anos de serviço, precisava entender, catalogar, enfrentar aquela anomalia. Era o meu trabalho, era a minha serra. Esperei até que o som dos passos deles desaparecesse. Desliguei meu rádio. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que já experimentei. Armado apenas com meu facão de mato e uma lanterna, comecei a seguir a trilha sonora. Eu precisava ver o maestro. Andar sozinho na mata à noite é diferente. Cada estalo de galho é uma sentença, cada sombra é uma figura. E os sons, eles voltaram. Mas agora eram para mim. O canto distorcido de um quero-quero, parecendo zombar da minha coragem. O choro de um filhote de veado, projetado para atrair, para apelar ao instinto protetor. Mas em cada um, a nota metálica estava lá. Um lembrete constante de que aquilo não era natural. A melodia doentia me levou ao fundo do vale, a um lugar que os mapas não mostravam. Uma pequena gruta, escondida por uma cortina de cipós e samambaias. A entrada era um rasgo de escuridão na rocha, um breu que parecia engolir a luz. O ar ficou frio, com um cheiro de ozônio e pedra mofada. Lá dentro, o som era diferente. A orquestra de animais havia se calado. Agora era uma melodia baixa, pulsante, quase industrial. Um zumbido grave que vibrava no meu peito. E misturado a ele, o som mais manipulador de todos. Um choro de criança. Meu sangue gelou. Nenhum acampamento, nenhuma família, nenhuma criança foi reportada como desaparecida. Era uma armadilha, a mais cruel de todas. Meu treinamento gritava para eu dar meia volta, mas o choro era tão real.
Uma parte de mim, a parte humana, precisava ter certeza. Empunhei a lanterna e entrei. A umidade me abraçou como um sudário. O feixe de luz era pateticamente fraco, cortando apenas uma pequena fatia da escuridão infinita. O choro ficou mais alto, parecendo vir do fundo da caverna. E então, quando eu estava a uns 10 metros da entrada, ele parou. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio pesado que suga todo o ar, que vem antes do ataque final. Girei a lanterna freneticamente. As paredes da gruta estavam nuas, rocha molhada brilhando. Nada mais. Não havia criança, não havia Dr. Alves, não havia nada. Um alívio frio percorreu meu corpo, seguido por um terror ainda maior. Eu estava preso. Eu estava me virando para correr, para sair daquela tumba de pedra, quando ouvi. Veio da escuridão, bem atrás de mim, tão perto que eu sentia a vibração no ar. Não era um animal, não era uma criança, não era um zumbido metálico. Era a minha própria voz, perfeita. Cada inflexão, cada tom cansado, uma cópia exata. Eu não gritei. Não consegui. Meu corpo inteiro travou. A luz da minha lanterna tremeu e caiu da minha mão, rolando no chão e apontando para o teto, nos mergulhando em sombras dançantes. O que aconteceu depois não foi uma luta, foi uma desconstrução. Um som avassalador, uma onda de pressão que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, me atingiu. Era a nota dissonante, amplificada 1000 vezes, uma frequência que desfazia a razão. Senti meus ossos vibrarem, meus pensamentos se fragmentarem. E então, escuridão. Não sei quanto tempo fiquei apagado. Quando acordei, o silêncio era real. A gruta estava vazia. Minha cabeça latejava. Eu estava vivo. Por um instante, uma esperança insana floresceu. Talvez ele tenha ido embora. Tateei meu peito. O rádio ainda estava lá. Uma compulsão, uma necessidade que não era minha tomou conta de mim. Minha mão se moveu por conta própria. Meus dedos frios ligando o aparelho. Levei-o à boca. Eu tinha que falar. Eu tinha que chamá-los.